Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Espírita, uma produção da Rádio Comunhão Espírita de Brasília. Comigo no estúdio, as nossas colaboradoras Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Como vocês vão? Tudo bem. Tudo bem, gente. E mais uma vez nós recebemos a nossa convidada especial, Daniela Migliari, que é jornalista, palestrante e escritora. Daniela lançou ano passado o seu primeiro livro, Abraço à Sombra, Encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. Nós convidamos a Daniela para falar sobre mais um tema do seu livro. Desta vez a nossa conversa vai ser sobre destino. Será que existe destino ou nós é que fazemos o destino? Então, para começar, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos na questão 258, que diz assim: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes e Deus o permitiu. Então, Daniela, conta para nós, você acha que existe ou não o destino? Eu acredito que o destino, ele é uma construção, né, que todos nós experimentamos ao longo das nossas vidas. E, como dizem os espíritos, a gente tem que tomar cuidado sempre no significado das palavras, e também na pobreza das palavras, que às vezes a gente ouve, né, as construções e fala, não, destino não existe, mas quando eu falo a respeito de uma construção e que eu vou precisar atrair experiências de acordo com o que eu construí lá atrás, então sim, existe um destino. Porém, se eu vejo aquele destino fatal, estático, e totalmente impossível de ser alterado, aí não, nesse destino impossível eu não acredito. Nesse determinismo, né? É um determinismo absoluto, sem movimento. Eu penso que vida é movimento, todos nós estamos em aprendizado, em construção sobre nós mesmos, né? E a gente, obviamente, também não pode se iludir achando que a gente vai conseguir correr grandes distâncias sobre séculos e séculos, milênios e milênios de um comportamento que leva tempo, né? Para ser ressignificado. Ele foi sedimentado ao longo de muitos e muitos anos, né? E assim, o que eu penso é que nós vamos ter, sim, sempre gerência sobre os nossos atos, momento a momento, porém, a gente tem uma construção gigantesca para lidar do passado. Eu estava até lembrando, até vou fazer essa colocação para você explanar melhor para a gente. É que nossa evolução, nosso processo evolutivo é como um cone, né? A gente vai passando... Uma espiral. A espiral, você falou mesmo. E nós vamos vivenciando determinadas situações, amadurecendo. Estou falando no plano encarnado, como encarnada, né? Vamos amadurecendo, passando por várias situações necessárias, né? E, de repente, a gente se depara com o mesmo problema que a gente não conseguiu resolver, vamos dizer, de uns anos para cá. Quando a gente vai se deparando com aquela situação, com aquela pessoa, tudo que nós tínhamos se programado para não acontecer, de repente acontece. Aí vem assim uma certa queda, uma certa frustração. Aí você fala, poxa vida, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz, né? Então, assim, a gente está ainda no material, ainda está assim, com os nossos sentimentos, nossas experiências ainda ligada ainda ao orgulho, à vaidade, a todos esses, né, esses desamores
que nos acompanham, que quando a gente se confronta com uma situação que a gente pensou até em ter resolvido, de repente tudo viu que não resolveu nada, né, Daniela? O que você... Muitas vezes a gente tem essa visão muito dura sobre nós mesmos, né? De olhar para uma reação que a gente já teve repetidas vezes e dói muito, né? Quando logo que a gente cai, pensa, meu Deus, de novo, né? Eu não aprendi nada. Ou a gente começa a se culpar e entra naquela lamentação que a gente até conversou no último programa. E ela é natural. Eu acho que a lamentação e você dá uma sofridazinha, a gente é humano, né? Mas não adianta ficar apegada a essa lamentação por muito tempo. Logo que a gente cai, a gente para e olha, puxa, caí de novo. Mas o próprio Paulo, né? Ele faz essa citação, né? Que o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Na citação dele. Porque são anos e anos, né? Existe também toda uma influência inconsciente que a gente gostaria de ter absoluto controle, mas não é bem assim. Agora, se a gente para e pensa, né, que a gente está revivendo uma situação em que a gente já caiu, só de você observar que você está caindo de novo nela, não parece, mas já é um ganho. A culpa, como a gente discutiu da última vez, também já é um ganho, só que do mesmo jeito que eu falei, a gente não pode se manter parado. A gente tem que ganhar movimento sobre aquele processo. O que importa é, ok, eu me reconheço como estudante, eu me reconheço como aprendiz, caí de novo, e como é que eu vou criar novas situações então? Porque parece que eu estou enxugando gelo. Às vezes dá uma dor na gente, dá uma ansiedade, falar, putz, estou eu de novo atraindo uma situação financeira dessas. Eu novamente... Que muita gente, Daniela, acha que pode ser o destino, que é alguma coisa que está já determinada para ela. E não é isso, né? Mas o interessante, pegando seu gancho, Ana, é porque essa palavra destino, para a gente encarnado com uma visão muito material, ela é muito pesada, no sentido de, um sinônimo, se eu estiver errada, a Daniela me corrige, no sinônimo de que destino é a realização do meu desejo. Então, o destino o meu desejo, o meu destino é X, alcançar determinada coisa. Então, quando não acontece, alguém fez o meu destino, foi atrapalhado. Então, eu acho que a gente precisa compreender o que seja, de fato, destino, né? Porque muita gente se desespera. Mas aqui a Daniela nos falou, existem duas maneiras de entender o destino, né? Então, isso é muito pesado. O destino, meu destino, quando a pessoa... Não, meu destino é ser tal coisa. O meu destino é ter tal coisa. O ser é no sentido do ter, não do ser pessoa melhor hoje, né? Isso é muito interessante. Desculpe ter interrompido, mas era nesse sentido. Mas retomando, Ana, só volta naquele fio que você falou de como quando acontece acontece alguma coisa que a gente cai novamente num erro que a gente já vem cometendo. Então, você está dizendo que a gente pode sempre reformular. Na hora que eu percebo que eu caí, eu já ganhei um pouquinho de consciência em cima daquilo. Porque se você entra nessa visão disso também, né, que a Miriam comentou, de que é como se fosse uma fatalidade, isso está se repetindo, como se fosse algo aleatório, despropositado, você não sabe bem porquê, mas aquilo está acontecendo com você de novo, é mais uma versão da nossa porção que não quer se autorresponsabilizar, que não quer ser o protagonista, que quer se ver como um perseguido da vida. Nossa, como que eu fui nascer nesse país, ou nessa família, ou ter esse pai, essa mãe, e a gente fica achando que é por acaso, e a gente pelo espiritismo, e assim, eu acho que também pela nossa própria experiência, a gente vai vendo que as situações menos fáceis que nós vivemos trouxeram grandes presentes. Então, a perspectiva espírita nos ensina que a misericórdia divina é plena e absoluta. Ela está sempre minimizando as provas e expiações que vêm para a gente, enviando mesmo aquilo que a gente dá conta, o que não dá conta não chega. Ela também está sempre assim, dividindo em parcelas, em prestações, e naqueles momentos em que a gente recebe, parece que está recebendo tudo de uma vez, é aquele momento em que a gente tem um grande ganho, em que a gente tem um grande salto, impulso, um grande salto. Se a gente tem a atitude, quando a gente tem a atitude correta.
diante disso, que é se perceber como, ok, isso está vindo para mim como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade de refazer ou reensaiar de novo uma reação. Então, uma das coisas assim que eu utilizo muito comigo mesma, assim que eu fiz uma besteira, por exemplo, estou em casa e dou um berro com os meus filhos em algum momento, né? Fico indignada. Tem até uma história que eu conto num dos textos do livro, que eu conto que eu estava um dia assistindo uma partida de banco imobiliário, eu com os meus 3 filhos, e de repente o negócio entrou numa ebulição de um jeito, eles começaram a se agredir, eu fiquei, né, assistindo aquilo, na hora nem fui agressiva nem nada com eles, mas eu fiquei vendo como eu estava me sentindo naquela situação, e aí aquilo parou dentro de mim. Eu falei, meu Deus, mas por que eu fiquei tão sem chão ali, né? São crianças, né? Que exigência é essa? E fui me revisitando naquele momento. O que eu fiz? Eu recomendo as pessoas fazerem isso. Revisitar a situação na mente, parar, passar um filmezinho de novo e falar assim, ok, deixa eu pensar o que eu poderia ter dito nessa hora. Deixa eu pensar como que eu poderia também ter me sentido uma outra possibilidade, sem me desfazer de como eu me senti, sem invalidar, sem autoacusação, sem chicote, tá? Simplesmente vendo, ok, porque vai chegar uma outra hora que o copo de suco vai virar em cima da mesa, em cima do seu celular, né? Eu tô falando no caso de quem tem crianças, assim como eu. Então, só de revisitar essa cena e ensaiar uma nova reação, eu já me senti no final mais forte e preparada para, na próxima vez que acontecer, eu vou lembrar daquilo, né? E posso me estressar menos ou lembrar de respirar, sabe, logo que acontece, e começar a ensaiar novas reações. E a vida é uma mestra. Ela dá um jeito de repetir aquilo vez e outra, vez e outra, vez e outra. Aí quando você vê, você está de novo numa lida lá com seu marido, conversando com ele sobre alguma coisa, sei lá, da vida financeira. Aí chega aquela hora que você fala assim, eu não vou novamente entrar no meu velho jogo disso. Normalmente a gente passa a responsabilidade para o outro. Ah, lá vem ele fazendo... Tá. Não adianta focar no outro. Você não consegue controlar como o outro vai reagir. Então, você tem que se revisitar e falar assim, poxa, nessa hora eu poderia ter sido mais calma, poderia ter sido mais tranquila. E aí, na próxima vez, você já encontra um estímulo para, pelo menos, tentar aquilo ali. E a vida vai trazer de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque ela é amorosa, ela é mãe mestra, ela quer sempre, como professora, trazer essas oportunidades para a gente ter uma nova reação. E aí, quando você responde de uma nova forma, vem novas perguntas. Não é descanso, não. É verdade. Vem outras perguntas novas, né? Você está construindo um outro destino. Ao escolher outras respostas, outras perguntas virão, outras situações. Então, é outra vida, literalmente. Mas eu queria perguntar para a Daniela o seguinte. A gente sabe que a gente tem esse livre-arbítrio, né? Principalmente aqui na doutrina espírita, nós sabemos que a gente pode sempre e devemos fazer a autotransformação, a modificação, né, das nossas imperfeições, devemos trabalhar isso sempre e que podemos sempre fazer essas mudanças. No entanto, essa psicologia espírita, através do trabalho da mentora Joana de Ângeles, ela nos mostra que nós temos mesmo um imenso conteúdo inconsciente que nos dirige no dia a dia, que são muitas as crenças limitantes, as amarras, e que elas influenciam as nossas escolhas, de tal forma que parece impossível que uma pessoa queira, por exemplo, o seu próprio mal. Mas as escolhas que ela faz a levam à infelicidade. Sim. Então a pergunta é, nós podemos criar um destino que nos afeta negativamente sem o sabermos? E, nesse sentido, nós somos mesmos responsáveis pela vida que criamos? Se tem todo esse conteúdo inconsciente a nos dirigir? Sim. Nós criamos um destino que nos afeta negativamente sem sabermos. A maior parte do tempo a gente está agindo dentro da inconsciência. Por isso é tão importante realizar esse abraço à sombra devagar, passo a passo, porque também se a gente se lançar a esse inconsciente de qualquer jeito, a gente pode se queimar. A gente pode se machucar nesse processo. Então, eu sempre peço a Deus, utilizando, né, a minha possibilidade de filha, de lançar mão do pedir e obtereis, né? Então, às vezes, quando tem alguma situação no dia a dia que eu me deparo com alguma reação estranha minha,
ou com uma situação que eu não estou compreendendo, eu falo, né, ô Pai, me mostra, por favor, né, o que em mim está contribuindo, está alimentando esse tipo de processo, porque eu não posso pensar que aquela situação, né, dita como negativa, como você colocou na sua pergunta, é algo que não é benéfico. Ele pode ter aquela carinha negativa. No entanto, é algo que está ali para criar essa fricção do incômodo, essas faíscas de, ai, que agonia, estou eu de novo nisso, né? E aí, diante desse incômodo, a gente vai sair da zona de conforto, né? Em função desse desconforto. Então, aquilo que tem a carinha de negativo, na verdade, é um grande presente, é o incômodo que nos leva a agir. E aí, pede para obter o esclarecimento, né? E sempre, tudo que você pedir obtereis, né? Bata e se vos abrir-vos-á. Eu não consigo ditar essas coisas. Eu consigo sentir essas palavras. Me perdoem, tem colegas tão competentes para repetir esses... Lembro do Jack nessa, né? Falando as citações, minha força é outra, minha pecinha no quebra-cabeças é outra, mas o que eu posso dizer é isso, que a gente bate, a gente recebe, né? E vai chegar na medida do possível. Agora, queiram mover-se sobre si mesmos, né? Queiram sair dessa estagnação, porque a sensação é de estar enxugando gelo mesmo, né? O inconsciente, ele é gigantesco. Nós trazemos o arcabouço de vidas e vidas, desde a nossa experiência, né, mineral, vegetal, animal, é muito tempo. E não é de erros, né? É de construção. Até mesmo na noite dos tempos, o egoísmo fez parte do nosso amadurecimento, né? Para que eu pudesse sobreviver. E aí, aos poucos, conforme a gente está evoluindo tecnologicamente, etc., a gente está conseguindo poder dividir sem estar morta amanhã, né? Porque passou um inverno terrível e eu não pude sobreviver. Entende? Então, a gente gosta muito de lançar um peso de maldade em cima de algo que é caminhada. Não é maldade obstinada, é caminhada, é processo, né? Então, a gente, diante desse destino, a gente nem ter a fantasia de que a gente vai mudar ele de uma hora para outra, mas tampouco ter esse conformismo de, tô destinada ao fracasso, é isso mesmo, então vamos embora, não vou fazer nada, né? Não precisa, né? A gente tem que entender que é lento, mas que no dia a dia, momento a momento, escolha a escolha, eu tenho a possibilidade de fazer algo novo, sempre. Eu até estou lembrando que nós, como espírita, nós reencarnamos com o nosso planejamento, né? Com o nosso projeto, nossos destinos traçados, né? Que é o destino que vou nascer em Brasília, vou ficar em determinado lugar, então, determinada família. Então, a gente tem um projeto, né? E com isso é que na convivência, no dia a dia, né? Nós temos insights, né? Que, olha, a gente se conheceu, a Daniela, a gente já teve uma afinidade aqui, né? Parece que a gente já se conhece de outros encontros. Com certeza, pelo carinho. Não é o primeiro trincô entre nós quatro aqui, não. Então, assim, já vem. Então, assim, nada é por acaso. Deus não coloca nada por acaso. Nosso destino, nosso futuro é o que a gente faz agora. Então, assim, E o espírita, ele tem que entender que a vida dele não é aqui agora. São várias vidas, várias experiências, e o que estamos traçando aqui e o que vamos levar para outro momento. Então, existe todo esse entrelaçamento, né? Sim, a palavra é bem essa. Se você explicasse um pouquinho mais esse entrelaçamento. A gente vai deixar para a Daniela explicar no próximo bloco. Mas eu acho que o que fica aqui desse bloco, para o nosso ouvinte ter uma ideia, é que sim, existem algumas coisas que a gente já vem predestinada, né? Isso. Mas a gente constrói o tempo inteiro e nada se perde, né? A Daniela vai explicar um pouquinho mais para nós. É 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/comunhão espírita. No Twitter, twitter.com/comunhão oficial.
Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília e siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos falando sobre destino com a nossa convidada, que é a jornalista, escritora e palestrante Daniela Migliari, além das nossas colaboradoras Miriam dos Anjos e Thelma Alves. No bloco anterior, a gente finalizou com uma pergunta da Thelma. Faz de novo, Thelma. Foi a questão do entrelaçamento dessas vivências, né, que a gente vem no planeta, né, como encarnada, e a gente traz essas experiências de outras vidas dessas, de futuro, esse entrelaçamento. E com esse projeto, né, que é colocado. O Chico Xavier nos fala lindamente disso numa frase muito simples, né, em que a encarnação não tem endereço errado. Estamos, sim, todos entrelaçados, todos intimamente ligados. E, muitas vezes, os erros, né, que a gente chama de erros que a gente comete, os excessos, né, as atitudes destemperadas, elas se dão pelas nossas fragilidades, em geral motivadas por um amor cego, mas é sempre amor, né? Então, o que nos aguarda nesse desemaranhamento é um reencontro de amor. Mesmo entre um algoz e uma vítima, né? O que une também são movimentos e forças muito maiores que a gente desconhece, né? Motivações que estão aí nessa noite dos tempos, né? E que, se a misericórdia divina permitiu e aconteceu, é porque aquilo teria um papel de reajuste na vida de cada espírito que passa por aquilo. Então, o pano de fundo é sempre uma grande saudade, um reencontro, um amor que foi frustrado, foi dolorido, foi machucado, foi expresso de uma maneira violenta, mas é sempre amor. O que nos une e o que nos reúne novamente. Estou me lembrando aqui também de um senhor muito conhecido nosso, né? Thelma, ele sempre fala que na vida não existem erros, né? O que existe na vida são experiências. Isso. Nós experienciamos todas as situações. Aquelas equivocadas ainda assim são experiências. E a gente deve encará-las assim. Nós estamos experimentando na vida, né? Exato. No sentido num processo de amadurecimento. E aí, Daniela, tem muita gente preocupada, né? Que às vezes a vida está dando muito errado, a pessoa está fazendo as péssimas escolhas. E no mundo espírita se fala que nós vamos passar para um mundo de regeneração em breve, que aqueles que não puderem ficar serão banidos do planeta. Então, Daniela, explica para a gente, quando dá tudo aparentemente errado, o que a gente faz? Então, a misericórdia divina, ela mostra para a gente que ela nos dá os ensinamentos, as lições e as experiências conforme o nosso tempo interior. E essa misericórdia divina não rege só o planeta Terra. Ela rege o universo inteiro. O universo inteiro está mergulhado nessa misericórdia divina. E por que seria diferente num planeta de provas e expiações, né? Todos nós estamos aqui fruto dessas experiências, né? No planeta Terra ou em outros orbes que a gente desconhece, passando por todos esses estágios de mundo primitivo, mundo de provas e expiações. Então, ao contrário do que possa parecer ser um banimento, um downgrade, né, ou algo assim, na verdade é um cuidado providencial da misericórdia divina em nos encaixar numa vibração e numa energia que na verdade, vai estar muito mais ajustada com o nosso tempo interior e que para a gente seria, sim, uma violência permanecer num mundo como aqui. E eu lembro, não sei se eu já contei essa história aqui, que durante um evangelho no lar com os meus filhos, eu estava lendo uma historinha sobre mundo de provas e expiações, isso para crianças, né? E aí a minha filha, na época, não sei, acho que tinha uns 9 anos... Ela falou assim, mas mãe, então fulano e Beltrano não vão ficar, eles vão para outro planeta. Eu falei, olha filha, eu não sei, porque a gente não sabe o que motiva cada um e só Deus é que vai poder dizer, né? E essas pessoas diante delas mesmas é que vão poder dizer onde que elas vão. A gente, às vezes, o que a gente enxerga como erro, para o outro está sendo, né, uma outra experiência. Agora, ela passou um tempo, ela ficou me olhando, ela parou, falou assim, mas mamãe, quer saber do quê?
Se ele for para lá, eu acho que ele vai se dar bem, porque lá ele vai ser mó mestre. Lá reconheceu alguma qualidade. Lá ele vai virar ele vai ser muito bom em alguma coisa e vai acabar se dando bem. Aqui, se ele ficar aqui, ele vai sofrer. Eu fiquei olhando pra gente, uma criança. Já encontra uma saída dessa e fala, não, mas lá ele vai mandar super bem. Então, o que eu penso é que a gente tem que ver toda e qualquer medida que nos parece negativa, nos parece inamistosa, agressiva, como um retorno que a vida, um eco que a vida está nos dando, para que a gente possa se olhar, parar de se vitimizar e de olhar aquilo como uma punição, como uma perseguição, né? E tomar posse daquele aprendizado e entender que toda e qualquer circunstância, ela como é que eu posso falar? Didática. É uma didática que está sendo empregada e quanto mais autoconhecimento, quanto mais estudo, né? Não só da doutrina espírita, quantas frentes espirituais interessantes, né? A gente vê por aí. Mas, para mim, a doutrina espírita, né, tirou tantos e tantos véus, né? Ela é tão explícita, tão ampla, tão maravilhosa, para nos explicar que, né? Calma, estamos aí, passo a passo, e isso tudo não é por acaso. Que eu acho que é o acaso que dá uma sensação na gente de angústia, de desordem, de aleatório, né? Eu não acredito nisso. Deixa muito solto, né? De falta de sentido, talvez, né? De propósito. E falando nisso, eu quero te perguntar o que você acha, então, sobre o papel da fé na construção desse nosso destino. Qual a importância dessa nossa confiança de que tudo está mais ou menos caminhando? Quando a gente vai vendo no nosso dia a dia, né? Quando a gente olha para a nossa vida com um pouco mais de gratidão, com essa postura de gratidão, e a gente vê que aquelas coisas, mesmo as mais difíceis, nos deixaram grandes aprendizados, a gente vai ganhando confiança no processo da vida. E essa confiança, ela é um combustível para você ter fé. O que é fé, para mim? É você ter uma certeza que existe essa condução segura, essa ordem maior, que a tudo conduz, que a tudo cuida, a despeito dos nossos julgamentos estreitos, da nossa visãozinha aqui, tem algo muito maior atuando, né? Então, na hora que a gente confia nisso, e a gente fala, tá bom, Senhor, isso aconteceu comigo agora, não é por acaso, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Quanto mais eu trago essa capacidade de ação para dentro de mim, quanto mais eu sou protagonista, mais poder pessoal eu retomo. No sentido de, deixa eu me entender como que eu posso contribuir. Só que, em geral, a gente espana e a gente fica distribuindo culpa para todo mundo, a gente fica acusando, né, quem não fez certo, é a pessoa do meu trabalho, é a pessoa no trânsito, é o meu familiar, e a gente não se coloca como protagonista. E é impressionante, lógico que isso é um processo, né, mas quando você consegue se colocar nesse papel, essas pistas que o universo vai dando, que está tudo ligado, que está tudo conectado, sabe, as portas vão se abrindo, você vai entrando em oração, em vigilância. O que é essa vigilância? É esse estado de atenção sobre si mesmo e sobre os processos da vida, o orar e vigiar. É isso. O orar eu me conecto, eu peço, né, para ver sobre mim o que eu posso melhorar, e aí eu vigio, eu observo, eu coloco em ação, eu me movo pouquinho a pouquinho, milímetro a milímetro. E aí, essa fé vai se fortalecendo, Ana. Então, vocês sentem isso na vida de vocês? Conforme a gente vai vivendo, a gente vai ficando mais velha, a gente fala assim, não dá para duvidar, tem coisas. Eu falo que Deus manda sinais, mas tem dias que ele manda torta na cara, né? Torta na cara. Não tem? Você já relevou? Eu tenho levado tanta torta na cara ultimamente. Muitas. Me lambuzo toda com a torta. Eu falo, meu Deus, muito obrigada. Então, a pergunta não é por que as coisas estão acontecendo comigo, é para quê? Para que eu me observe e procure, né, procure identificar a dificuldade para que eu cresça, né? E quanto mais olhar para dentro. Sim. Né? Não estou falando numa atitude egoísta, não, né? Estou falando no sentido de, tipo assim, onde eu posso agir de forma mais amorosa comigo mesma, com o outro. Está chegando o tempo de não terceirizar mais nada, né? Ai, assim seja. Mas é importante, a doutrina ela traz isso. Não só a doutrina, mas você, através da doutrina, amplia seu leque. E você buscando terapia,
buscando outros Leituras, complementos para te ajudar a se conhecer de fato, a ter objetivos, ou então, pelo menos, saber coisas que você não quer. Porque, às vezes, a maioria, nós, geralmente, não temos objetivo. Eu já coloquei... Essa é uma questão boa. Muito, né? Você falou perfeito, Eu Thelma. acho que... Aí, pelo menos se a gente descobriu que a gente não quer mais na nossa vida, nós já alteramos o destino um bocado, né? Foi um salto. Já demos um salto de qualidade na nossa vida. O que você fala? E não, até levantou um assunto interessante, porque às vezes a gente poderia pensar assim, já que eu tenho destino, não tenho que fazer nada. Né? Vou ficar aqui sentada esperando, mas não é assim, né? Às vezes, por exemplo, você tem um objetivo na sua vida. Eu gostaria de atuar nessa área, né, X da minha vida profissional. Você pode sonhar, você pode sinalizar. Só que tem momentos em que a vida coloca energia naquilo ali, aquilo flui naturalmente. Mas tem outros momentos, por exemplo, eu lembro que na minha adolescência teve um período que eu fiquei acalentando em morar fora, em morar na Itália. Eu queria porque queria... E assim, por mais que eu fizesse a minha parte, que eu empregasse energia naquilo, não fluía. Não fluía. Que não é a porta que fecha. E aí, naquela época, eu cheguei a me sentir assim, poxa, que droga, né? Por que não tá? Me senti frustrada, me senti mal. Mas depois, né, que passou o tempo, ele passou mais alguns meses, eu conheci meu marido, aqui no Brasil, que é italiano mesmo. Só que ele que tinha que vir pra cá. Então assim, é interessante isso. Porque até que ponto eu já desisto de alguma coisa em que uma porta se fecha, porque tem isso, né? Não, tem horas que a vida sinaliza. Eu entendo que aquilo não é o momento para mim. Isso é uma linha tênue que só com o seu autoconhecimento, testando, experimentando e botando muita luz em cima da situação que a gente consegue discernir. Você insiste por um tempo. Eu tenho feito assim na minha vida, não digo que isso é uma receita para ninguém, mas comigo tem dado certo. Eu acho que a oração, né, se conectar, pedir, falar, olha, eu gostaria, Pai, de atuar nessa área. E aí, o que acontece? Isso tem acontecido comigo ultimamente. E aí, eu começo a ver onde que aquele meu pedido ganha energia. Onde as coisas fluem fácil, onde aí vem, pinta um convite, pinta uma outra história e tal. E a coisa, ela naturalmente, ela flui. E quando não flui, a gente não perceber aquilo como, nada dá certo pra mim. Não, aquilo ali eu ainda tenho que gestar outra experiência, outro aprendizado. E aí você vai vendo uma outra história ganhando energia e você fala, mas é tipo isso, só que tem um viés um pouquinho diferente por aqui. Então, eu tenho feito a minha parte em contribuir, porém sempre mantendo a minha mente aberta, vigiando para ver os sinais, para observar como que a vida está me respondendo. E tem horas que realmente um projeto perde totalmente a energia. Ele não flui. E aí a gente tem que saber acatar isso com mansidão, com resignação. No entanto, não precisa brigar com Deus, né? Você fala assim, né? O que queres que eu faça? E aí a gente vai indo e rapidamente, quando a gente se coloca dócil com esse fluxo, a gente vai percebendo com mais e mais rapidez, e essa fé, ela vai se fortalecendo, porque ela recebe tanta confirmação, todo dia uma confirmação atrás da outra. Quanto mais a gente se alinha a esse fluxo, mais confirmação, mais torta na cara, mais alegria. Atenção, né? A gente vai vendo. Não é bem do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não, e assim, atenção e vigilância para esses sinais, como você falou, não é? Isso. E, Daniela, nós aqui espíritas, nós acreditamos nas provas e expiações. Sim. E as expiações, elas são compulsórias, né? E já vêm programadas. Como é que... Nós sabemos que tem essas situações, né? Que nós não temos como deixar, às vezes, de vivenciar. Porém, será que nós podemos alterar o curso de uma expiação e mudar esse nosso destino traçado no mundo espiritual? Olha, eu sinto que a gente tem como atenuar muita coisa. A literatura espírita fala isso. Ou também. Enquanto a gente está tendo um momento de expiação, a gente pelo menos ter consciência que ele está acontecendo e atravessar aquilo com mais suavidade, com mais leveza e com mais gratidão, mesmo que seja uma situação muito complexa. Uma expiação nunca é fácil, né? Não, nunca é fácil.
Mas a gente sabe pela literatura espírita de que, às vezes, pelo amor, pelas nossas obras aqui, a gente altera e conseguimos minorar um pouquinho uma expiação que podia ser bem mais dolorosa. Só que a gente esquece, né? A gente não tem essa visão do que foi o passado, do que foi acordado. Então, sempre uma expiação é uma prova bem agora difícil, a expiação, ela tem esse elemento, sim, de compulsório, né? De dor. Mas eu posso te dizer uma coisa, aquelas que eu vivi, né? Hoje em dia, com a luz do espiritismo e essa, né, atitude obstinada de ser grata, né? Foram os maiores presentes da minha vida. Esses momentos que eu atravessei de expiações foi onde teve mais ganho, né? Assim, ainda que pouco, porque a gente não consegue assimilar muito, como eu disse, pelo menos na minha experiência, eu penso que a gente está realmente numa obra de milênios, né? Sobre nós mesmos. Porém, os ganhos que eu consegui tomar consciência, que eu tive, eu penso, meu Deus, aquilo foi definitivo na minha vida. Mudou o curso. Mudou o curso da minha vida. Eu, por exemplo, tive uma situação que eu quase morri quando eu estava grávida dos meus trigêmeos, uma gravidez espontânea, não fiz tratamento, já tinha minha filha mais velha, falei, vamos ter o segundo. Aí fiquei grávida de trigêmeos, e logo no início da gestação eu tive uma gravidez tubária e quase morri mesmo, né? Fiquei muito mal no hospital. Tiveram que me abrir para tirar esse meu segundo filho, e os outros dois, o terceiro e o quarto filho, ficaram no útero. Então foi uma situação, assim, delicadíssima. E antes disso eu não era espírita. E aí quando eu voltei dessa situação, voltei com a mediunidade aberta. E passei 2 anos de mediunidade torturada mesmo. Foi muito difícil para mim. E na época, quando eu falava disso, meu queixo tremia, eu chorava, eu me sentia mal. Parecia que ser aquela montanha do tamanho do... né? E, na verdade, hoje em dia, quando eu olho para isso, eu falo assim, bendito, né? Filhinho que veio, que me oportunizou isso. Bendita a situação, depois, né, vivemos um transtorno obsessivo complexo, porque ele não aceitou não ter ficado. Sofreu muito com isso, passei tendo períodos muito delicados da minha vida, né, da mediunidade, inclusive também com efeito físico, porque eu nem sabia que eu tinha mediunidade na época. E foi tudo muito assustador e estranho para mim, né? Eu, jornalista científica, meu marido, cientista ateu, na época a gente não entendia nada do que era mediunidade. Eu nunca falei sobre isso publicamente, está sendo aqui, era para ser aqui. Que privilégio. Isso não é uma coisa que eu até hoje, já são 10 anos que se passaram, alguns amigos meus aqui da comunhão sabem, mas hoje em dia eu tenho essa leveza de olhar para trás e falar assim, bendita a situação, bendita convivência, né? Foram os anos mais dolorosos da minha vida, né? Eu perdi 3 órgãos nesse período de tão forte que foi, não só a trompa com esse meu filho, mas a tireoide, a vesícula, tudo isso não era mediunidade, era a obsessão, entendeu? Que havia ali. E era um reajuste que eu estava passando perante mim mesma, absolutamente compulsório, sofrido, intenso, difícil. No entanto, me trouxe onde eu estou. Eu não vou ser grata a isso. Hoje em dia eu olho para isso com absoluta alegria. Meu queixo não treme mais. Eu me sinto absolutamente próxima desse meu filho. Agradeço a ele, né? Aos 2 que depois puderam nascer também. E essa experiência foi a que me fez mergulhar no estudo do espiritismo, que antes eu desconhecia. Então, as expiações, elas têm um grande presente a nos entregar por trás quando... Lógico que eu não me senti assim, nem no primeiro ano, nem no segundo ano. No terceiro eu comecei a entender, aí eu fui lendo as obras. E aí eu falei, nossa, mas então eu tô achando que eu passei por isso também. Aí conforme vai passando, você vai ressignificando e você vê o imenso presente que estava por trás daquela situação, né? Peço desculpas por ter, né, comentado uma situação minha pessoal, porque a gente não costuma recorrer a isso, mas eu acho que é uma situação que acaba virando um presente, né, pra gente, assim, enfim. Foi importante. Bom, o programa terminou. Já terminou, infelizmente. Daniela vai voltar com a gente outras vezes. A gente está convidando a Daniela para falar quase que semanalmente, né, Daniela?
sobre um tema do seu livro. Eu gosto de falar pouco, né? Porque Daniela é sempre muito disponível e sempre muito querida aqui no programa. Muito obrigada pela sua participação. Miriam e Thelma também. Muito obrigada. E Papo Espírita vai ao ar todas as terças na Rádio Comunhão na internet, às quintas no canal da Comunhão no YouTube. Inscreva-se nesse canal e assista a todas as produções da nossa Casa Espírita. E lá você vai encontrar os outros programas que nós fizemos com a Daniela. Entre eles, as últimas entrevistas sobre os temas da culpa e dos relacionamentos afetivos. Então, nosso e-mail é radiocomunhão@gmail.com. Escreva para a gente. Convidamos Daniela para fazer nossa prece de encerramento. Obrigada e até a próxima. Espiritualidade amiga, os nossos mentores, Jesus, nós agradecemos por esse bate-papo tão amigo sobre um tema que tantas vezes nos traz aflições, inseguranças, sobre o nosso destino. Como será? Que a gente possa ficar com as impressões mais profundas de cuidado, de alento da misericórdia divina nos conduzindo o tempo inteiro. E eu peço, Senhor, lucidez, clareza e visão para perceber as pistas desse amor que nos rege, nos cuida e que deixa essas pequenas pistas por onde a gente passa desse cuidado, desse amor e dessa gentileza. Que nós tenhamos confiança, que nós tenhamos fé e que nós saibamos ver em todas as situações que se apresentarem na nossa vida como uma maravilhosa oportunidade de aprendizado e de cuidado divino com o nosso processo espiritual. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.